Os membros de gangues têm uma fascinação pela morte. Eles sabem que não vão viver muito tempo. A cultura dos motoqueiros segue um código, mas não algo que se possa buscar ou imprimir. Isso é aprendido observando, pilotando, fazendo parte da estrada. É como um aceno substitui o aperto de mão, a formação traz unidade ao caos e a confiança entre pilotos se constrói. Sem dizer uma única palavra, é uma linguagem própria, silenciosa, precisa e absoluta. Essa cultura não foi criada com regras de salas de reunião. Ela foi construída em estradas empoeiradas, encontros em estacionamentos, longas viagens noturnas e o laço silencioso entre quem sabia que a estrada não pertence a ninguém. Mas ela exige respeito de todos. Os de fora olham para os motociclistas e veem barulho, jaquetas de couro, cromados, mas o que eles não veem é a disciplina por trás de tudo isso. Eles não veem a ordem sutil que faz o caos se manter unido e não ouvem a lei silenciosa, que todo motociclista aprende, cedo ou tarde. Respeite a estrada, e a estrada vai te respeitar de volta. Motoclubes rejeitam ser chamados de gangues, todos se unem pelo amor às motocicletas. O lado ruim é que os motoclubes continuam atirando uns nos outros. Tudo começa com algo tão pequeno que pode passar despercebido. Dois motociclistas cruzando numa estrada vazia. Sem palavras, sem acenos de cabeça, apenas uma mão levemente levantada do guidão esquerdo, dois dedos apontados para baixo. Frio e firme. Dura menos de um segundo, mas nesse segundo, uma história de décadas é contada e compreendida. Esse gesto é chamado aceno do motociclista, mas nesse meio vai além de um simples aceno. É reconhecimento e respeito. É como os motociclistas silenciosamente dizem: você é um de nós. Ninguém te dá um manual ao começar a pilotar, nem senta para explicar o aceno. Você aprende estando lá fora, vendo acontecer, percebendo que é assim que estranhos sobre duas rodas se reconhecem sem nunca terem se encontrado. Os mais antigos vão te dizer que o aceno tem raízes mais profundas do que a maioria das pessoas imagina. Eles discutirão os homens que retornaram da guerra nas décadas de 1940 e 1950, veteranos inquietos que buscavam algo que os fizesse se sentir vivos. Eles compraram Harley Davidson e Indian antigas, pegaram a estrada e criaram a base da cultura moderna dos motociclistas sem perceber. Quando dois se cruzavam na estrada, levantavam dois dedos. Não era uma saudação, nem um aceno, como você faria para um amigo no supermercado. Era algo discreto, algo que só eles entendiam. Alguns dizem que esses dois dedos representavam as duas rodas nas quais confiavam suas vidas. Outros dizem que era um símbolo de irmandade. Alguns dizem que era apenas instinto, um aceno silencioso entre homens que compartilhavam a mesma sede de liberdade. Seja qual for a verdadeira origem, o gesto permaneceu, cresceu, viajou. O surgimento de motoclubes, motociclistas de fim de semana e lobos solitários criou um elo que uniu a cultura, independentemente da distância entre eles. Mas como tudo neste mundo, o aceno tem seu código. Um aceno de verdade não é forçado, não é chamativo. Não é uma saudação exagerada como em um desfile. Sutil, controlado, confiante, dois dedos para baixo, onde a listrada vê, linguagem silenciosa, não performance. Se estiver com a mão na embreagem, a curva for fechada ou o vento forte, não force. Quem realmente vale a pena aqui não fica contando pontos. Motociclistas de verdade sabem que a estrada é prioridade e que não retribuir o aceno não é desrespeito. Só significa que eles estão concentrados, focados, vivendo o passeio do jeito que você também deveria viver. Todo motociclista experiente se lembra da primeira vez que recebeu aquele aceno e entendeu o significado. Você está pilotando nervoso, ainda aprendendo a estrada, ainda tentando encontrar seu lugar no mundo dos motores e do asfalto. Uma moto surge no horizonte, você aperta mais o guidão, pensa se acena e então acontece. A mão deles baixa dois dedos, um simples aceno através do vento, e naquele momento, algo dentro de você muda. É uma iniciação silenciosa. Você não é mais apenas uma pessoa em uma moto, agora faz parte de algo muito maior. Esse é o poder do aceno. Não importa qual moto você pilota, se é original, customizada, barulhenta ou silenciosa. Por um segundo, a estrada não liga para quem você é, só quer ser compreendida.
É assim que o mundo diferencia motociclistas de quem só possui moto. Existem aqueles que aparecem pela imagem, os que aceleram alto demais, acenam exageradamente, tratam a cultura como uma fantasia. Existem os verdadeiros, os quietos, os que acenam assim. Eles já fizeram isso 1000 vezes sem nunca precisar explicar. Para alguns, o aceno é só um cumprimento rápido. Para outros, é quando deixaram de se sentir sozinhos. Porque mesmo sozinho, quando outra moto passa e a mão se abaixa, a estrada já não parece tão vazia. Ela parece viva. Com o tempo, esse gesto vira memória muscular, você para de pensar nisso, acontece como respirar, como o acelerador respondendo quando você entra no ritmo. Isso faz parte de uma linguagem exclusiva dos motociclistas. Alguns dizem que está desaparecendo ou que os pilotos atuais não se importam como antes, mas essas pessoas não procuram nos lugares certos. Você ainda verá isso nas rodovias à meia-noite, quando tudo fica silencioso, nas estradas que não aparecem nos stories do Instagram. O aceno está entre pessoas que sabem seu significado sem explicações. É uma tradição sustentada não por regras, mas por respeito à máquina, à estrada e à pessoa que cruza seu caminho e entende como você. Quando esses 2 dedos se abaixam, não é só um aceno, mas uma mensagem, aviso, saudação e lembrete de que o código da estrada ainda vive. E não precisa de voz para falar. Quando o aceno vira aperto de mão, pilotar é quando um grupo de motociclistas deixa de ser apenas indivíduos e se torna algo diferente. Uma linha de movimento, corrente viva no vento, é silenciosa, coordenada e às vezes quase perfeita. A primeira vez que você pilota em grupo, não é só o ronco que te impacta, é o ritmo, dezenas de motores roncando juntos até que deixam de soar como máquinas e passam a soar como um só corpo respirando. O ar muda, seus instintos mudam, a maneira como você olha para a estrada também muda. De repente, seu mundo vai além do pneu dianteiro. O que há adiante é o homem à sua frente, ao lado e atrás. É o pulso do pelotão movendo-se como um organismo vivo. Essa percepção te torna humilde e rápido, faz você parar de provar algo, ser barulhento e aprender a me acompanhar, ler e sentir. Formação não é sobre ser o melhor ciclista do pelotão, é sobre ser o mais confiável. Se o homem à frente inclina, você também. Se mudar a velocidade, você muda. Você aprende a manter distância como se sempre fizesse isso, mesmo com o coração batendo forte. Muitos novos pilotos subestimam a precisão exigida na pilotagem em formação. Por fora, pode até parecer casual, um monte de motos descendo a estrada, mas para quem está dentro daquela formação, cada centímetro faz diferença. Muito perto, você pode derrubar quem está à frente se algo der errado. Muito longe, cria um espaço que quebra o fluxo, estica o grupo e enfraquece a formação. Há um ponto ideal entre os guidões, onde a confiança reina. Ao encontrar esse ponto, entende por que pilotos de verdade levam a formação a sério. O formato da formação é antigo. Isso vem dos primeiros dias dos clubes, quando homens que serviram em comboios militares trouxeram essa disciplina para casa. Eles sabiam o valor da ordem, do controle, de se moverem juntos como uma maré em vez de uma multidão. A formação clássica em linha alternada, um piloto à esquerda, outro à direita, alternando, não é algo sofisticado, é questão de sobrevivência. Ela te dá espaço, liberdade para reagir e confiança no homem ao lado. O da frente é o líder, carrega o peso que ninguém quer e precisa estar atento. O vento, a estrada, o trânsito, cada mudança de faixa, cada curva, cada troca de marcha passa por ele. Ele não é o mais barulhento nem o mais perigoso, ele é aquele em quem todos confiam para não tomar a decisão errada. Quando ele levanta a mão para reduzir a velocidade, o gesto se espalha rápido pela fila. Uma mão, dezenas de reações lá atrás. O sweep é o atirador da retaguarda? Os de fora acham que o poder está na frente, mas os verdadeiros motociclistas sabem que o sweep mantém a linha viva. Ele é o guardião, aquele que percebe as brechas, pega os retardatários, bloqueia as faixas quando o grupo muda e garante que ninguém fique para trás.
Um bom sweep observa a estrada e as pessoas, identifica quem está em pânico, se afastando ou prestes a errar antes mesmo de acontecer. Entre eles, entre o líder e o sweep, existe algo invisível, uma corrente feita de confiança, não de aço. Quando um elo se quebra, toda a linha sente. Por isso, as regras da formação não são escritas, mas vividas, sem movimentos bruscos, ego ou troca de faixa. Só porque você quer se sentir rápido em uma formação, ser rápido não adianta se quem está atrás não sobreviver à viagem. Mas há mais na formação do que apenas forma e confiança. É ritmo. Todo piloto aprende a sincronizar a respiração com a estrada, sentindo a curva antes de vê-la. Você observa o grupo por pequenos sinais. A inclinação, um ombro, a mudança no giro do motor. É como ouvir uma música que todos conhecem sem nunca cantar a letra em voz alta. Os melhores grupos nem precisam de sinais com as mãos. Depois de um tempo, eles simplesmente se movem. Dá para perceber quando um grupo é experiente. Os espaços são firmes, as linhas não se alongam e cada curva parece feita por uma só mão. Isso não é sorte. São milhares de quilômetros juntos, aprendendo e confiando nos instintos e padrões uns dos outros. Há uma força silenciosa nisso. Porque na estrada cercado de aço, velocidade e estranhos que não entendem que a formação se torna um escudo, uma fortaleza em movimento. Caminhões te notam, carros te respeitam, as pessoas sentem o peso dessa linha, mesmo sem saber por quê. É a unidade visível. Todo motociclista experiente tem uma história sobre quando sentiu o grupo se encaixar de verdade. Acontece sem aviso prévio. Num momento você está tentando acompanhar o ritmo, olhando cada espelho, contando a distância entre os pneus. No seguinte, simplesmente encaixa. Todos estão em sintonia. Você não está mais olhando, você está sentindo. Você se inclina antes da curva chegar, você acelera. Quando o grupo respira, você deixa de ser piloto e vira parte de algo maior. Essa sensação é viciante. O som de dezenas de motos em movimento juntos é único. Não há conversa, não há gritos, não há caos, apenas o zumbido dos motores e a linguagem silenciosa da confiança. Por isso, muitos motociclistas iniciantes entram em clubes. A estrada é boa sozinho, mas a informação ela é transcendental e como tudo que há de belo na estrada. Também é perigoso. Se uma pessoa errar, todos pagam. Um excesso pode virar uma parede de cromo e sangue. Por isso, um grupo de verdade nunca age de forma imprudente. Não os verdadeiros. Quem entende que não é exibição, mas sobrevivência e apoiar uns aos outros pelo vento. O líder confia no último, o último confia na linha, a linha confia uns nos outros. Essa é a verdade que os de fora nunca sabem. O que parece caos, na verdade é controle. O que parece barulho, na verdade é disciplina. E o que parece um grupo de desconhecidos é... Naquele momento, um corpo só respirando descendo essa estrada. Depois que você sente isso de verdade, a estrada nunca mais é igual. Você deixa de ver a estrada como um lugar de provar algo e passa a enxergá-la como um lugar de pertencimento. Porque aqui fora, confiança não é discurso, é o espaço entre os guidões. E quando você dá, o grupo devolve. Na estrada, as palavras não importam muito. Aqui fora, o som é engolido pelo vento e gritar por cima do ronco de 100 motores não adianta nada. Por isso, motoqueiros aprendem a se comunicar sem falar. A linguagem deles está nos movimentos, mãos, botas, ombros e até na inclinação da cabeça. É rápida, silenciosa e total. O novo cavaleiro aprende primeiro a ler, não a acompanhar ao entrar na matilha. Um braço levantado, uma mão baixa, 2 dedos circulando no ar, um punho abaixado. Para os de fora, parece gestos aleatórios, mas para os cavaleiros é assim que toda a formação se move junta sem perder o ritmo. Não é opcional. Em uma longa viagem, os sinais mantêm todos vivos. Quando o líder estende 2 dedos e os move para o lado, significa que toda a fileira vai mudar de faixa. Quando ele aponta para o chão, avisa que há algo na estrada à frente. Garrafa, borracha e um buraco que pode derrubar alguém da moto. Esse pequeno sinal lá na frente pode salvar 10 pessoas atrás dele de sangrarem no asfalto. E não é só o líder que sinaliza, todo motociclista faz parte da corrente.
Se o líder aponta um perigo, o próximo motociclista repete, depois o próximo e assim por diante até o último da fila também ver. É um movimento silencioso e preciso, como uma corrente pelo grupo. Se mesmo um motociclista deixar de repassar, a corrente se quebra, e quando a corrente se quebra, alguém paga por isso. Essa linguagem não é algo que você aprende em um livro, ela é transmitida nos passeios, milha após milha, sinal após sinal. Motociclistas veteranos não apontam seus erros, deixam o silêncio mostrar quando você perde um sinal. Eles vão perceber se você reagir tarde. Depois do passeio, alguém vai te chamar de lado. Não é para gritar, mas para garantir que você não repita esse erro, pois aqui fora, um pequeno erro pode ser fatal. A beleza está em precisar de tão pouco. Um pequeno gesto pode controlar o movimento de dezenas de cavaleiros. Uma mão pode mudar o ritmo de toda a formação. É uma disciplina mais antiga que a maioria dos cavaleiros atuais e dos que estão aqui há mais tempo. Aqueles com cicatrizes e quilômetros para provar isso ainda seguem os mesmos sinais que aprenderam décadas atrás. Durante longos passeios, há um momento em que o sol baixo, o vento constante e todos estão em sintonia. É quando a linguagem vira instinto e os sinais deixam de parecer sinais, tornando-se parte do passeio. Uma mão baixa, uma inclinação e centenas de metros se movem como um só corpo. De fora, enxergam caos e barulho, mas os motociclistas percebem uma teia invisível de confiança unindo tudo. Eles não precisam conversar entre si, só precisam pilotar. Porque a linguagem da estrada não é feita de palavras, é feita de movimento, silêncio e fé. O homem atrás de você viu o mesmo que você. É um entendimento que não desaparece muito tempo depois que as motos estão estacionadas e os motores esfriam. Esses sinais ficam na memória muscular, e mesmo pilotando sozinho, sua mão se abaixa por hábito. Quando você percebe algo na estrada, não por si mesmo, mas porque te ensinaram assim, essa é a beleza silenciosa da cultura motociclista. Não precisa de permissão, não precisa de discursos, só precisa de pessoas que entendam o código. E aqui fora, o código fala mais alto do que qualquer voz poderia falar. Toda cultura tem regras, mas na estrada elas não estão no papel, e sim no jeito de pilotar. O código não é criado por comitê ou reuniões. Ele vem do asfalto, do calor, das cicatrizes, do tipo de erro que não se comete duas vezes. É silencioso, simples, e todo piloto aprende isso de algum modo. A primeira regra é respeito, mas não como as pessoas usam essa palavra casualmente aqui. Respeito não é algo que você exige, é algo que você oferece antes mesmo de receber de volta. Respeite a máquina, a estrada e os pilotos que vieram antes. A estrada é mais velha que sua moto, mais velha que seu colete, mais velha que o clube que te ensinou a pilotar. Se você não a respeitar, ela tira tudo de você num piscar de olhos. Espaço é fundamental. Em duas rodas, ele significa vida. É a distância entre respirar e não respirar, entre um passeio tranquilo e um corpo no asfalto. É por isso que os motociclistas mantêm sua linha fechada. Por isso, ninguém corta uma formação a qual não pertence. Entrar sem dar seta não é só falta de educação, é perigoso. Espaço não é só conforto, é uma promessa de que, se o cara na sua frente cair, você vai ter espaço para sobreviver. Depois tem a lealdade, é uma daquelas palavras que são usadas tanto que acabam perdendo o sentido, mas aqui fora ainda significa alguma coisa. Lealdade não exige gostar ou concordar com todos. Significa que quando as coisas ficam feias, quando algo dá errado, você não abandona as pessoas. Isso significa que andando juntos, vocês chegam juntos. O código não busca perfeição. Ninguém na estrada é perfeito. Todos derrubam a moto ou erram uma curva uma vez. Mas o que separa os verdadeiros motociclistas daqueles que só vestem a jaqueta é a responsabilidade. Quando você erra, assume. Quando o outro erra, ajuda a levantar. Essa é a parte silenciosa do mundo. Poucos percebem que tudo isso se constrói não por barulho ou aparência, mas por pequenos atos de responsabilidade. Há também uma regra sobre falar menos. Muitos pilotos, os de verdade, não perdem tempo explicando quem são. Eles deixam a pilotagem falar por eles.
É possível notar quem conhece a estrada apenas pelo modo como se movem, a inclinação da cabeça antes da curva e como o acelerador não se assusta com o vento. Aqui sua pilotagem vale mais que suas palavras. Talvez por isso esse código tenha existido por gerações sem ser escrito. Depois de um tempo lá fora, você já não precisa de palavras, apenas sente. Você percebe isso na respiração da matilha, no ritmo dos sinais e no silêncio. Quando o motor está desligado e todos estão parados, olhando uns para os outros com nada além de um aceno de cabeça. O código não é sobre ser durão, é sobre não esquecer daqueles que vieram antes. Não esquecer das pessoas que estão ao seu lado, não esquecer do que a estrada pode tirar de você se você não a respeitar. Cada patch, cada emblema, cada quilômetro rodado em uma moto é só mais uma forma de levar esse código adiante. E o engraçado é que não importa quantos anos passem, se as motos mudam, se as jaquetas desbotam, se os clubes vêm e vão, o código continua o mesmo, porque a estrada não liga para tendências, ela só respeita quem a respeita de volta. Quando entende isso, deixa de ser um conjunto de regras e se torna algo pelo qual você vive, algo que é. A cultura dos motociclistas sempre foi mostrada em cores vibrantes. Os de fora veem coletes de couro, motores roncando, fumaça das áreas de borrachão e homens com rostos duros e olhares ainda mais duros. Mas o que eles não veem, a menos que tenham estado por dentro, é a estrutura silenciosa que mantém tudo unido. Irmandade, não a dos slogans ou patches, mas a construída quilômetro a quilômetro, viagem a viagem, ao lado do vento e do aço. A Irmandade não começa com patches, apertos de mão, apelidos ou promessas, mas sim com confiança. Ela começa quando alguém quase desconhecido caminha ao seu lado no escuro a 130 km por hora. E você confia sua vida a ele, não por dívida, mas por falta de escolha. Você confia que ele vai manter a linha, manter a cabeça fria, reagir quando for preciso. Porque o deslize da mão dele pode fazer ambos caírem no asfalto. Esse tipo de confiança não existe mais na maioria dos lugares, nem nas cidades, escritórios ou em um mundo cercado de redes de segurança e estratégias de saída. Mas aqui fora, confiança não é luxo, é sobrevivência. A Irmandade não é suave, é forjada sob pressão, no rugido dos motores, nas curvas, quase acidentes e noites juntos em rodovias esquecidas. Um verdadeiro irmão não é quem te paga uma cerveja após o rolê. Ele é quem levanta sua moto quando você cai e não precisa comentar depois, sempre anda um pouco mais perto, quando sua trajetória está instável, não para te julgar, mas para te manter vivo. Ele sabe quando te dar espaço, quando o mundo está barulhento e quando pôr a mão no seu ombro, quando a estrada exige mais do que você esperava. Com os quilômetros, algo muda. A Irmandade deixa de ser ideia e vira memória muscular. Você passa a reconhecer as pessoas não pelo rosto, mas pelo som do motor. Quando eles chegam, pelo som do pneu no asfalto e do acelerador. Vocês deixam de ser apenas um grupo de motociclistas e se tornam um só ritmo, unidos por momentos não ditos. Esse silêncio fortalece ainda mais tudo. Palavras enganam, motores não. Esse vínculo não se constrói da noite para o dia, ele é conquistado nas viagens de madrugada, quando ninguém mais está acordado, nas panes, tarde da noite. Às margens de rodovias vazias, nos cigarros divididos, fora de postos às 3h, quando todos estão exaustos e não querem deixar ninguém para trás. A Irmandade se revela nos momentos entre um e outro, nos espaços silenciosos que a maioria das pessoas nunca vê. E é por isso que a traição dói mais aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Pessoas quebram promessas o tempo todo, mas na estrada uma promessa é de ferro. Se alguém quebra essa confiança, não é só uma ferida pessoal. Isso abala toda a Irmandade. Quando esse vínculo se rompe, todos sentem. O comboio pesa mais, o silêncio esfria. Sem gritos, drama ou discursos, apenas uma mudança silenciosa e inegável no ar. Silêncio que mostra que algo se quebrou e não tem conserto. Quando a Irmandade é verdadeira e sólida, torna-se inabalável. É o tipo de laço que não some quando os motores esfriam, pilotos partem, motos mudam, estações passam, mas o laço permanece.
Os veteranos ainda recebem ligações de irmãos que não veem há décadas, e a conversa não começa com um alô, começa com onde vamos rodar? Porque a estrada lembra, mesmo quando o tempo tenta fazer esquecer, a Irmandade também surge fora do asfalto. Em garagens às 2 da manhã, quando a moto de alguém não pega, em salas de espera de hospital depois de um acidente, onde os coletes de couro ficam pendurados nas costas das cadeiras. Como bandeiras em funerais, o grupo anda devagar, faróis acesos, ar denso, tudo aquilo que ninguém consegue expressar. Ela está presente em aniversários, funerais, anos ruins, vitórias silenciosas e até quando o passeio acaba. A Irmandade não é sobre há quanto tempo você conhece alguém, é sobre o que essa pessoa provou com as mãos no guidão e os olhos na estrada. Você não pode fingir, não pode comprar, não pode conseguir com conversa, você conquista na estrada. Você conquista isso a cada quilômetro e depois disso muda sua visão de tudo. Um verdadeiro irmão é alguém em quem você confia até no silêncio, não só quem está ao seu lado. Para alguns motociclistas, essa irmandade é o mais próximo que eles já tiveram de uma família de verdade. Uma família que não precisa de explicações, que não fica contando pontos, que não se importa de onde você veio. Basta que você cumpra a sua palavra e tenha uma família ao seu lado nos momentos importantes. Não em palavras, mas em estrada de aço e silêncio. Esta é a parte da cultura motociclista que poucos veem. Eles veem coletes, clubes, barulho e fogo, mas ignoram a parte silenciosa, construída entre motores que não grita. Ela resiste ao tipo de irmandade que atravessa tempestades, supera anos e distâncias, e uma vez que esse laço é criado, ele não se desfaz. Nem com distância, anos ou morte. A estrada mantém irmãos próximos, mesmo distantes por quilômetros. Após o rugido cessar e só restar o vento, a irmandade permanece. Após o rugido cessar e restar só o vento, a irmandade permanece aqui fora. Sangue não é a única coisa que faz uma família aqui fora. Família se constrói com confiança e confiança é tudo. Pilotar juntos pode fazer você se sentir invencível quando o grupo se move como um só, quando o vento bate do jeito certo, quando o mundo se resume ao ronco sob suas botas. Muitos acreditam que a estrada nunca vai trair, mas todo motociclista aprende que ela não se importa. Nunca se importou. Ela é mais velha, mais rígida e menos tolerante que tudo por aqui. Acidentes não avisam quando ocorrem. Num momento, a linha está suave, a respiração está em sintonia. No próximo, algo muda. Trecho de cascalho, derrapada ruim, carro que não olhou de novo. Acontece rápido demais para pensar, e tudo o que você entendia sobre a estrada se desfaz. Quando uma moto cai em grupo, o tempo para, o mundo se retrai, o ronco dos motores dá lugar ao arrastar do metal e ao silêncio repentino e nauseante. Todos sentem isso. A fila se move, o último reage, o líder reduz a velocidade e cada piloto, em silêncio, segue sua rotina. Proteja o caído, bloqueie a estrada, controle o caos. É aqui que a irmandade se torna real. Não está nos passeios calmos, mas nos bagunçados, onde alguém não se levanta logo. Quando uma mão treme, um pneu entorta e você encara o asfalto tentando recuperar o fôlego. Nesses momentos, ninguém se importa com o barulho, os remendos ou a aparência. Eles se importam com uma coisa: garantir que todos voltem para casa. Os veteranos dizem que a estrada ensina suas lições mais duras no silêncio depois de um acidente. O barulho some, a adrenalina passa, restando apenas o silêncio do aço esfriando no asfalto quente e o peso no peito. Você se lembra de cada detalhe, de como o ar mudou, do som antes da queda, do olhar de alguém quando percebeu que ia cair. Esses momentos se gravam na sua memória como cicatrizes. É por isso que respeito não é só uma frase poética nessa cultura, é questão de sobrevivência. É o motivo pelo qual os pilotos conferem os retrovisores 2 vezes, o motivo pelo qual as formações mantêm sua forma, o motivo pelo qual os sinais são passados adiante como se fossem evangelho. Depois que você vê o que a estrada pode tirar num instante, nunca esquece e passa a andar diferente. Para alguns, esses momentos mudam tudo. Alguns pilotos deixam a estrada de vez sem nunca querer ouvir aquele silêncio novamente.
Outros retornam mais devagar, atentos, levando o peso do que viram como um remendo invisível no peito. Esses são os que pilotam com cautela, não com medo. Eles pilotam sabendo que a estrada não é deles, apenas os deixa passar. Após um passeio ruim, a maioria dos grupos segue um ritual não escrito, que ocorre quase sempre em todos os lugares. Alguém recolhe os pedaços quebrados, alguém coloca a moto em um reboque, alguém fica em silêncio e alguém, geralmente o mais quieto do grupo, olha para o trecho da estrada à frente. Não medo, mas respeito daquele que é conquistado, não dado facilmente. Quando um piloto não volta, a Irmandade segue devagar, faróis acesos, sem música ou conversa, apenas os motores roncando como batidas do coração. Ninguém quer liderar esse passeio, mas todos aparecem para participar. Porque no mundo, a estrada dá e tira, e ao tirar você anda para lembrar. Esses passeios não viram manchete, não são postados na internet, mas são a base do porquê a cultura permanece. Porque quando a estrada te quebra, a Irmandade te mantém de pé. E quando alguém cai, o grupo não segue em frente, ele sempre volta para ajudar. Por isso os veteranos têm tanta tranquilidade. Os novatos não entendem, não têm medo, estão atentos e já viram a estrada mudar rápido. Eles já enterraram irmãos, já sentiram o vento gelado que vem depois do som de um acidente e mesmo assim continuam andando. Não porque esqueceram o perigo, mas porque aprenderam a conviver com ele. A estrada não te deve nada, não se curva à sua vontade, não perdoa a arrogância. Se você a respeitar e tiver o apoio dos seus irmãos, poderá segui-la por toda a vida. Se um dia ela se voltar contra você, saiba que não estará sozinho. Toda estrada tem fantasmas. Alguns vivem nas histórias, outros no silêncio, e alguns tão próximos que parecem ser sentidos no vento. São pilotos que não voltaram, nomes em emblemas, gravados em memoriais ou sussurrados à noite. Quando essa estrada se estende sem fim e as estrelas parecem estar ouvindo, os fantasmas da estrada não são lendas como os de fora pensam. Eles não são figuras românticas ou personagens de filme. São pessoas, pilotos de verdade que riram, xingaram e viveram como qualquer um. Alguns caíram em rodovias retas, onde nada deveria dar errado. Outros sumiram em uma curva, ainda comentada anos depois. Alguns se foram pela velocidade, outros pelo azar ou por um descuido, quando a estrada não deu segunda chance. Toda turma tem sua lista, um nome, uma história, um rosto na memória, e com o tempo essas listas só crescem. Não é por esquecimento, mas porque a estrada segue. Isso dá peso a essa cultura. Cada viagem não é só um passeio, mas uma chance de fugir do inevitável e seguir em frente carregando o peso dos que não podem nas longas noites. Quando o ar esfria e tudo ao redor se mistura em preto e cromo, os fantasmas estão mais próximos. O barulho vira um ronco baixo, o grupo se fecha e até pilotos experientes sentem o peso atrás do ombro. Não é medo nem tristeza, é algo mais silencioso, um reconhecimento, um lembrete. Quando um piloto morre, ele é lembrado pelo passeio, não por discursos. Faróis em formação, alinhados, motores roncando baixo, ninguém fala, a fila avança devagar, firme, de propósito. Durante esses poucos quilômetros, o grupo compartilha a memória deles como um peso nas costas. Se você já participou de uma dessas procissões, sabe que é algo único, sente isso nos ossos. O silêncio é ensurdecedor e, mesmo assim, de alguma forma fala mais alto do que 1000 motores. Alguns grupos deixam o capacete do piloto em uma prateleira no clube. Outros, a jaqueta pendurada e intocada. Alguns mantêm a moto como ela foi deixada. Usam a moto anualmente em homenagem, mas o verdadeiro memorial está no asfalto, não nos objetos. Está em cada sinal de mão que é passado adiante, em cada formação mantida firme, em cada aceno feito. Para um estranho que talvez carregue seu próprio fantasma, existem regras não escritas sobre como um fantasma é homenageado. Essas regras ninguém ensina, você aprende, anda devagar, não quebra o silêncio, não faz disso sobre si, apenas carrega. E, nesse momento, não importa se você conhece aquele motociclista há uma década ou há um dia na estrada, a história dele passa a fazer parte da sua.
O lance sobre fantasmas é que eles não vão embora quando os motores param. Eles aparecem de maneiras sutis, como no jeito que o vento muda quando você passa pelo lugar onde alguém caiu. No jeito! Seu peito aperta ao ouvir o som de uma moto que costumava andar ao seu lado, no jeito que sua mão desce para acenar. Sem pensar, isso não são coincidências, é assim que essa cultura lembra. Pergunte aos velhos motociclistas, aqueles com 30, 40 anos de estrada, e eles vão te contar. Cada um traz nomes não escritos ou tatuados, mas gravados em suas motos. Uma voz aqui, uma risada ali, um rosto no retrovisor que não desaparece. Eles dirão que não temem esses fantasmas, convivem com eles, pois não são só lembranças da morte. Eles provam que o que foi criado entre os pilotos não morre. Quando o corpo se vai, com o tempo a linha entre vivos e quem partiu se confunde. Você ouve um nome tantas vezes que começa a aparecer uma história de outra era. Mas então alguém fala sobre eles como se tivessem estado aqui ontem, consertando um carburador na chuva, tirando um irmão de uma vala, liderando a fila em uma corrida à meia-noite. A questão dos cavaleiros fantasmas é que nunca vão embora, permanecem presos ao código. Por isso, o aceno é mais que uma saudação quando um piloto baixa 2 dedos para a estrada. É para os vivos e para os mortos, é para aqueles no espelho e para aqueles que já não estão mais lá. É uma forma silenciosa de dizer, eu te vejo. Lembro que os pilotos mais jovens nem sempre entendem ao entrar. No começo eles só andam. Quanto mais tempo passam fora e mais quilômetros deixam para trás, mais sentem isso. O silêncio do grupo em certos trechos da estrada, alguém batendo no tanque de gasolina ou olhando para o céu, ninguém dizendo nada. Mas todo mundo sabe de quem estão se lembrando. Alguns dos laços mais fortes na cultura dos motociclistas não existem entre os vivos, mas sim entre os vivos e os que já partiram. Esse laço mantém a cultura viva, mesmo após a morte das pessoas. Por isso, o código não muda com o tempo, e todo passeio memorial é igual, seja em 1978 ou 2025. Porque o luto na estrada não é uma ferida, é um fio que mantém o grupo unido em silêncio muito depois que o barulho acaba. Então, quando a estrada estiver vazia e o céu começando a clarear com o amanhecer e você se encontrar sozinho na sua moto, não se surpreenda se você sentir isso. Aquele peso silencioso atrás de você, o zumbido constante que soa mais intenso que seu motor. Isso não é medo, é a estrada te lembrando que você não é o único que já passou por ela. E se você baixar a mão para acenar para o nada e sentir algo se acomodar no seu peito, parabéns! Você acabou de reconhecer o que todo verdadeiro motociclista acaba aprendendo. A estrada pertence aos vivos, mas ela se lembra dos seus mortos. A estrada não termina, apenas muda, se curva e te testa. Não para aqueles que deram anos de suas vidas a ela, sangraram nela, choraram nela e encontraram um tipo de liberdade ali. Isso não pode ser explicado para quem nunca sentiu isso por si mesmo. Para os de fora, uma viagem é só um passeio. Para os motociclistas, a viagem é a vida. Toda cultura tem seu alicerce e para os motoqueiros é a estrada aberta. A estrada é a constante quando tudo o resto desmorona. É onde as mágoas ficam para trás no vento, onde o riso ecoa mais alto que os motores e onde os fantasmas que você carrega vão silenciosos atrás do seu ombro. Sem o barulho, bares, coletes e drama, resta uma verdade simples: a estrada nunca mente. Pilotando sozinho, sempre chega um momento que te encontra. Isso acontece em algum lugar entre as cidades, onde o mundo fica silencioso e a única coisa que você ouve é o zumbido constante debaixo das suas botas. O ar fica mais fresco, o céu se abre e todo o resto, o peso, o barulho, as lembranças, desaparecem. É quando a estrada fala a sua própria língua. Sem palavras, só ritmo, vento e aquele silencioso batimento do coração que te faz saber que está onde deveria estar. Veteranos da estrada vão te dizer que é aqui que tudo fica claro, onde velhas cicatrizes param de arder e a estrada parece até saber o seu nome. Onde as lembranças de quem partiu já não doem, elas viram presença, como se estivessem ao lado, viajando em silêncio. Sem conversa, só quilômetros compartilhados. Mas isso não significa que seja uma fuga. A estrada não é um santuário que te salva da vida, ela é a própria vida.
Ela te dá o que você oferece, tira quando você é descuidado, te recompensa quando você a respeita, ela lembra de tudo. Por isso, os melhores pilotos carregam a estrada nos ossos muito depois que a viagem acaba. A viagem se mede pelos momentos, não pela distância. A primeira vez que alguém acenou para você, como se você fizesse parte. A primeira vez que o grupo entrou em formação perfeita e você se sentiu parte de algo maior. A primeira vez que você caiu e alguém te levantou sem dizer uma palavra. A primeira vez que você pilotou por alguém que não estava mais lá. Todos esses momentos se sobrepõem até que você pare de vê-los como passeios separados. Eles se tornam uma longa estrada, uma viagem sem fim. Alguns pilotos encontram seu caminho em clubes, outros permanecem sozinhos para sempre, alguns andam pela velocidade, outros pelo silêncio. Mas não importa o quão diferentes pareçam seus caminhos, todos estão ligados pelo mesmo sentimento. O vento pressionando contra o peito deles, o mundo passando sob suas rodas. O entendimento de que a estrada não pertence a ninguém e acolhe qualquer um que a respeite. Quando dois motociclistas se cruzam em direções opostas numa estrada sem nome, basta um aceno, um aperto de mão silencioso que diz: eu sei, você sabe, esse é o coração de tudo. Não importa quantas décadas se passem, não importa o quanto o mundo mude, aquele aceno sempre estará lá. Um lembrete silencioso de uma irmandade formada por gestos, não palavras. É por isso que a cultura permanece, não por causa do barulho que faz, mas pela quietude que pode ter. Não são os encontros, fotos ou manchetes que a mantêm viva, mas as pequenas coisas que acontecem sem ninguém ver. A confiança, o código, os fantasmas, o rolê. Por isso, quando um piloto pendura chaves, a estrada não o esquece, espera e lembra. Aqui fora, cada quilômetro deixa marcas, e mesmo achando que pilota sozinho, não está. O vento sempre traz uma voz, um peso, lembrando silenciosamente que você pertence a uma linhagem que vai além de qualquer estrada. A jornada não termina quando os motores param, ela só muda de forma. Alguns nomes desaparecem, algumas histórias permanecem, mas o código continua. Se você já sentiu esse chamado, essa necessidade de buscar o horizonte, já faz parte de algo maior que você. A estrada é para aqueles que escutam, a onda é para aqueles que entendem, e as histórias são para aqueles que as levam adiante. Se essa história tocou você, se sentiu o peso da jornada, da irmandade e dos fantasmas. Fique por aqui, inscreva-se, siga e ande conosco novamente. Há mais histórias aqui do que conseguimos contar sozinhos. Os motores vão silenciar, mas a estrada se lembra. Te vejo na próxima viagem.